Ok, já estamos de volta com o programa Empreender Tecnologias. Você está na TV Unifev, canal 55, UHF, Votuporanga, São Paulo. Dando continuidade ao programa Empreender de hoje, onde nós estamos conversando sobre os veículos, né? Essa grande paixão nacional, e recebendo aqui nos estúdios o professor Paulo Rogério Cecílio, coordenador dos cursos de tecnologia, e também o Rodrigo Bolotari, que é o proprietário da oficina Ativa. E já trabalha há muitos anos com carro, Rodrigo? 26 anos. Ixi, e é paixão nacional mesmo? Paixão nacional. Bom, em relação ao combustível, eu tinha prometido para os telespectadores tratar do assunto. Então, quando usar, sendo o carro flex, né, quando usar o combustível, o álcool, a gasolina, e se pode haver mistura, ou se usa somente um deles? Não, o carro flex, ele pode usar qualquer tipo de mistura de combustível. Pode usar tanto gasolina como álcool, pode misturar os dois. É claro que isso na teoria, né? Ele é feito para usar, se você pode usar aí durante anos só gasolina e você pode trocar pelo álcool que ele não vai viciar, não vai ter problema. Mas na prática, para que você tenha um bom consumo, um bom desempenho, você tem que escolher o combustível a usar e usar aquilo ali. Ah, mas ele é flex tal, mas aí você fica colocando álcool. Hoje coloca álcool, amanhã coloca gasolina. E fica nessa... A central ela não consegue identificar, né? Porque o carro ele tem que fazer essa leitura e identificar qual combustível está sendo usado. Então você fica trocando de combustível para lá e para cá, você não sabe. Tem que escolher um combustível e usar aquilo ali. E o pior é que, por exemplo, você... Até para que você tenha economia, né? Autonomia e tal. Isso. Ele vai acostumar naquele Porque combustível. Às vezes ele está rodando na gasolina, que é mais cara. Aí você vai mudar para o... Não, minto. Ele está rodando no álcool, né, que é mais barato. Aí você quer mudar para gasolina, ele vai acabar fazendo a leitura equivocada. E às vezes você acaba pagando mais produto e... leva um tempo. Então, é isso que eu ia falar. Não é que a leitura é equivocada, mas é que ele leva um tempo para fazer essa adaptação, né? Legal. Então você está acostumado ali usando o álcool. Aí você vai e coloca gasolina. Então ele precisa de um tempo para fazer essa leitura. Aí de repente, a hora que ele está quase... Aí você vai lá e coloca álcool de novo. Então, você está entendendo? Que ele não consegue aceitar. Mas para que você tenha um bom desempenho, você escolhe um combustível, né? E usa ele e tal. Agora, imagina que eu quero fazer essa troca no meu veículo. Até eu estou participando também, provocando, Ramon, porque eu tenho dúvidas também. Eu estou usando álcool. Eu tenho meio tanque. É interessante esperar terminar o álcool quase na totalidade do tanque. O tanque está quase vazio para daí colocar gasolina. Ou já pode completar o tanque com gasolina... Não, ele é feito para isso. Você pode colocar gasolina no momento que você quiser. Mas é aquilo que eu falei, na prática, é bom você esgotar o tanque e vai e coloca gasolina. Completa com gasolina e o importante é andar pelo menos 15 minutos para ele fazer essa leitura e fazer a mudança de combustível. Bacana. Bom, a gente conhece também os combustíveis, né? A gasolina premium, grid, aditivada, comum, e assim por diante, assim, o álcool às vezes tem também power. Qual a diferença desse? E o que a gente deve ou não usar? Então, é assim, a gasolina comum, ela por si própria já diz, é uma gasolina simples. Tá. Né? Então ela não tem nenhuma mistura de detergentes ou aditivos, é uma gasolina comum mesmo. Pode ser usada por qualquer veículo, né? Tanto carburado como com injeção eletrônica, motos, enfim. A gasolina aditivada, ela já tem uma série de produtos que são adicionados a ela, como aditivos, tem um nome, eu não estou lembrando agora o nome do produtinho lá, mas é uma série de produtos que são colocados lá, detergentes que vão lá, que tem como finalidade evitar o acúmulo de sujeira em alguns componentes do motor, como sede de válvula, câmara de combustão, cabeça do pistão. Então, não deixa formar aquela crosta em cima disso. Também pode ser usado por qualquer veículo, tanto popular como carros de maiores potências, motos e tal. Eu não tenho uma idade avançada, mas eu cheguei a pegar os meus Fusquinhas na época que tinha, na verdade, carburadores. Tinha giclê, né? E a gente sempre falava assim, pô, tá na hora de limpar o carburador, tá na hora de limpar o carburador. Naquela nossa época, que eu me lembro, nós não tínhamos esses modelos ou tipos de combustíveis com todos esses produtos para ajudar nisso. Então, vira e mexe,
carro estava, nós chamávamos na época de engasopando, sujar de cleia, tinha que limpar carburador, entupia e falhava, e a gente levava para dar manutenção, inclusive. E comprar gasolina azul nem pensar, né? Não, gasolina, era a única gasolina que a gente tinha, era a gasolina tradicional e a gasolina de avião, a gente chamava, né? Era a gasolina azul. Então, eu acho que se naquela época nós tivéssemos esses combustíveis, então, de repente, facilitaria também, né, nesse tipo de problema, né? A gasolina premium também, ela tem os mesmos detergentes e aditivos que tem a gasolina aditivada, com diferencial. Ela vem com uma octanagem um pouco mais alta, né? Okay. Então essa gasolina, você vai conseguir sentir uma diferença maior em carros que têm uma taxa de compressão maior, né? Motor 1.8, 2.0, enfim. Potência, né? Com potência maior. Tem que ter uma taxa de compressão maior. Aí se você pegar um veículo popular, comum, né? Motorzinho 1.0, você já não vai sentir tanta diferença. Pode ser usado, normal, mas aí falar para você que você vai sentir aquela diferença e tal, não tem. Mas para motores maiores você esses produtos, Bolotari, também ajudam na combustão ou não? Ou a combustão, a explosão da gasolina? Por exemplo, às vezes eu penso assim, né? Falando como um telespectador. Vou colocar a gasolina aditivada premium porque tem uma explosão melhor, uma ação no motor melhor. Isso justifica? Não, isso não muda nada. O que tem de diferente na gasolina aditivada são os aditivos realmente, né? E detergentes. A octanagem dela é a mesma da gasolina comum. Então, mas ela consome menos aditivada? Também não. Não tem diferença de consumo. O que ela tem é evitar o acúmulo de sujeira, tanto no bico injetor, porque o carro hoje, os sistemas novos hoje, são com bico injetores, né? Não tem mais aquele sistema de G-click que você falou. Hoje são bico injetores. E esse bico, com o tempo, ele vai acumulando sujeira dentro deles. E não existe uma manutenção, vou abrir e vou lavar. Não tem. Tem que fazer uma limpeza de bico. Isso nas revisões. Tira o bico, é colocado numa máquina de ultrassom, aí a máquina vai dando um choquinho, ele vai funcionando e vai fazendo a limpeza dos bicos. Bacana. Né? Mas falar que vai mudar o desempenho do carro, isso não muda nada. A não ser a gasolina premium, que ela tem uma octanagem mais alta, para motores com maiores potências, aí pode ser. Bacana. E vamos falar um pouquinho sobre ar-condicionado. Usá-lo aumenta o consumo do carro? Então, assim, antigamente, quando saiu o ar-condicionado, né, nos veículos, isso em, 86, 85, por aí, saiu nos primeiros carros, o compressor era grandão. Então, quando você estava com o carro lá, você ligava o ar-condicionado, chegava até morrer o carro. Né, diminuía até a rotação do motor. Hoje não. Hoje o compressorzinho pequenininho, tem esses motorzinhos 1.0 aí, né, de vários fabricantes aí, você liga o ar-condicionado, não vê nem diferença. Mas tem um aumentozinho relativo, sim. Em torno de 10 a 15% aumenta. Na verdade, é um motor a mais para o carro. É um peso a mais. Girar, né? É um peso a mais para o motor. É um peso a mais para o motor. Pouco hoje, né? Do que era antigamente. Mas tem, sim, em torno de 10 a 15%. Sabe uma curiosidade que eu ouvi esses dias, Ramon? Até legal a gente discutir aqui. Um amigo meu falou assim, eu uso o ar-condicionado e não gasta mais. Eu falei, por quê? Porque se você não usar o ar-condicionado e abrir os vidros, o vento, que teoria legal, os ventos entram dentro do carro e segura o meu carro e eu preciso acelerar mais, ter mais potência para ele andar na mesma velocidade do que eu com os vidros fechados. Fantástico. E se eu fizer a conta dessa relatividade física do atrito do vento entrando dentro do carro em relação a estar fechado, meu ar-condicionado eu uso. É um cara que gosta de ar-condicionado, mas eu achei uma coisa Lenda interessante. urbana. Lenda urbana, muito bem. Mas é uma coisa a se pensar. Um dia podíamos fazer o teste. Né? Sair daqui para São Paulo com o vidro arreganhado, aquele sol. Vidro fechado. Só pegando um gancho aí, falando de lenda urbana, isso aconteceu comigo uma vez, eu vindo de Santa Fé e bateu uma pedra e quebrou o para-brisa do carro na época. Isso uns anos atrás. E aí, falei, agora, o que eu vou fazer? Estava lá em Santa Fé, aí encontrei um carro da Polícia Militar, e o rapaz olhou, viu que tinha quebrado o para-brisa, uma pedra, aí eu falei, e agora, o que eu faço? Eu falei, agora, ele falou assim, você fecha os vidros e pode ir embora, que eu não mexe nem o cabelo. E é verdade. Olha você só. fecha os vidros do carro, sem para-brisa. Eu estava dirigindo na rodovia, não mexe nem o cabelo, não entra vento. Eu vou testar isso também. Pode testar, você fecha os vidros e não entra o ar não entra dentro. Incrível. E aquele botãozinho de recircular o ar do carro, para que serve aquilo? Deve estar sempre ligado? Como é que funciona? Então, aquele lá é o próprio recírculo mesmo. A função dele,
é você reaproveitar o ar já resfriado de dentro do veículo e ele vai resfriar novamente ele. É muito usado quando você está numa estrada de terra, empoeirada, né? Aquele vento vindo de frente, quando você encontra queimadas na beira da rodovia, aquele vento, aí você liga ele não vai tirar o ar de fora para dentro. Né? Mas se você estiver dentro da cidade, é bom ele tá desligado para você aproveitar o ar de fora, né? Ah, ok, perfeito. E um ar sempre um ar puro de fora. E o gás do ar-condicionado deve ser trocado em quanto tempo? Sempre? Como é que funciona? Não, ele não tem consumo. Ele tem que ser trocado, sim, se caso tiver algum problema de vazamento. Aí você vai perceber que o ar já não está gelando mais. Mas fora isso, ele não tem consumo, não tem manutenção. Outra coisa interessante do ar-condicionado, vale lembrar aos telespectadores, que existem filtros, né? Sim. Que juntam impurezas e ácaros e etc., que faz mal para as pessoas, principalmente quem tem algum problema alérgico. Respiratório, né? E isso é simples trocar. É que as pessoas também acham que o carro tem ar-condicionado e nunca também dá uma manutenção. Que nem o Bolotari disse que não troca o gás, não tem necessidade. Mas o gás, tudo bem, mas os filtros para o ar entrar mais puro dentro do seu carro, uma limpeza, isso eu acho importante, né? Porque as pessoas tenham atenção. A limpeza do sistema de ar-condicionado é muito importante, até para quem tem problemas respiratórios, né? Claro. Junta muita impureza, ácaros, né? Bom, a gente está chegando no fim do programa. Que outras dicas você dá para manutenção, para o cuidado com os veículos? Bom, basicamente é o que nós falamos. Eu acho que quem for sair de viagem, ele mesmo pode verificar vários itens no veículo, né, como iluminação, os fluidos, ver óleo de freio, abre o capuzinho ali, o cara que tem mais curiosidade ali, né, ver a água do radiador, a cor da água do radiador é muito importante também, tem que estar sempre limpinha, né, até colorida, porque os aditivos são coloridos, né, azulzinho, vermelhinho e tal, aí vê que não tá, tem que correr atrás e procurar uma oficina mecânica e fazer as revisões. Bacana. Isso é muito importante. Pois é, amor, eu considero o carro como se fosse a gente, né? Se a gente deixar ele sujo, a gente fica sujo. Se a gente deixar adoecer, ele adoece. Então eu acho que é muito importante também nós termos o conceito de manutenção corretiva. Desculpa, me equivoquei. A preventiva. Porque se você trabalhando a preventiva, ela é muito mais barata que a corretiva. Claro. E com certeza você não vai ficar na mão. Porque ficar na mão, hoje tudo bem com a tecnologia de telefonia, de socorro que nós temos hoje, é raro você ter que ficar numa rodovia mais do que 1, 2 horas, né? Só se tiver um lugar muito, muito isolado. Mas é importante trabalhar a manutenção corretiva, a preventiva, para que não deixe o seu carro quebrar. Esse é um conceito interessante das pessoas que têm veículo pensar. E eu preciso muito exercitar isso, porque eu trabalho muito na corretiva, mas é importante a gente pensar na manutenção preventiva. Paulo, valeu a sua presença no programa, tenho Agradeço. certeza que foi muito ilustrativo para os telespectadores. Rodrigo também, o conhecimento de vocês sendo compartilhado assim ajuda muitas pessoas a terem um maior cuidado com seus veículos, porque afinal de contas o veículo hoje praticamente faz parte da família. Eu agradeço a sua audiência, obrigado por ter participado do programa, acompanhado o programa. E na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós vamos nos encontrar novamente com o programa Empreender Tecnologias. Tenha uma ótima semana, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!